A escolha de um parceiro é um dos atos mais significativos e complexos da vida. E, paradoxalmente, muitas vezes nos encontramos atraídos por pessoas que não são adequadas para nós. Esta realidade é analisada sob diversas perspectivas, desde a psicologia até a biologia do amor. Autores, filósofos, coachings nos lembram insistentemente que nossas inclinações para certos tipos de relacionamento muitas vezes são moldadas por fatores inconscientes e biológicos. Além do fato de que a química e os neurotransmissores desempenham um papel crucial na atração. E a sugestão de que o amor verdadeiro requer habilidades que nem todos desenvolvemos. Nós somos os homens de letras e vamos tentar desvendar a razão do aparente fracasso da instituição do casamento, se realmente for um fracasso. Nos acompanhe e veremos. Alvoreço, meu 34º estudo. Você sempre casará com a pessoa errada. Para iniciarmos este estudo, vamos pensar um pouco sobre a estrutura do casamento e sua natureza. Qual a necessidade do casamento? À primeira vista, a resposta seria que procuraríamos fazer juntos o que separados torna-se mais difícil de executar, como o desenvolvimento e perpetuação da próxima geração. Outra perspectiva seria que encontraríamos nossa cara metade e que a partir deste momento fica praticamente impossível viver sem estar na presença da pessoa amada. Em um passado recente, para a nossa geração, mas ainda presente em alguns países, o casamento era utilizado como forma de acordo entre famílias ou governos. Certo. Existe um bom livro chamado As 4 Estações do Casamento, ano de 2018, de autoria de Gary Chapman, onde, em esmerado pensamento, o autor descreve o casamento entre um homem e uma mulher como sendo uma estrutura antiga, sólida e central da sociedade. E que também ninguém casa por casar, há um propósito, sempre há. O homem é um ser de interesses. Não podemos esquecer que essa premissa é praticamente uníssona entre os pensadores mais renomados. Assim como Hobbes, que argumentava que os seres humanos são motivados por interesses egoístas e desejos próprios, o que leva à necessidade de um contrato social para garantir a paz e a ordem na sociedade. Max Weber abordou a natureza dos indivíduos como agentes racionais, que agem de acordo com seus interesses e objetivos, especialmente no contexto da sociologia e da economia. Assim, descreveu Chapman em sua obra As 4 Estações do Casamento. Uma descoberta conclusiva desses estudos dizia que o casamento entre um homem e uma mulher é a estrutura social central em toda a sociedade humana, sem exceção. Também é verdade que o casamento monógamo, para toda a vida, é a norma cultural universal. Antes de tudo, a instituição social do casamento é um relacionamento pactual, em que um homem e uma mulher prometem um ao outro uma parceria vitalícia. Na história bíblica da criação, o desejo expresso por Deus é que os dois se tornem uma só carne. Na essência do casamento, portanto, está a ideia de unidade. É o oposto de solidão. O casamento é também um relacionamento com propósitos. Toda pesquisa mostra que um casamento íntimo provê, por exemplo, um ambiente mais seguro e mais eficaz para a educação dos filhos. Marido e esposa têm por objetivo se completarem um ao outro. Quando o homem é fraco, sua esposa é forte. Quando ela tropeça, é ele que está ao seu lado, para levantá-la. A vida é mais fácil quando 2 corações e mentes se comprometem a trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios do dia. E, para que haja um casamento perfeito de nosso entendimento, nós precisamos que você se inscreva no canal. Curta, comente e compartilhe. Faça-nos saber de sua opinião e como podemos melhorar o canal. Convide mais pessoas para que se juntem ao nosso propósito de criar um refúgio mental, longe de lacrações, de falsos axiomas e de loucuras da internet, e que tenhamos um espaço digital calmo e pacífico para pensar e propor boas ideias. Acima de tudo, pensar como deve ser. Neste momento,
Oferecemos também a opção de assistir, neste canal, o estudo 23, com o título Além da Superfície, Eu Sou Solidão. O referido estudo nos mostra o outro lado da moeda e o entendimento dali extraído. Em complemento, é preciso entender que entre diversas classificações para a natureza essencial do casamento, é crível que para o sucesso desta particular e peculiar jornada é necessário comprometimento, união, intimidade, propósito e complementação. De um ponto de vista científico, a atração entre um homem e uma mulher é um processo complexo que envolve fatores biológicos como hormônios, testosterona e estrogênio, feromônios, características físicas como simetria e neurotransmissores como dopamina e serotonina. Esses elementos influenciam a percepção de saúde e fertilidade, além de desencadear respostas fisiológicas, como o aumento da frequência cardíaca. A compatibilidade genética também pode desempenhar um papel na atração, ajudando a promover a diversidade genética. Embora os fatores biológicos sejam fundamentais, o contexto social e cultural também molda as preferências e comportamentos relacionados à atração. Aqui eu faço uma pergunta simples. Com a específica explicação que acabei de tecer, você escolheria uma parceira para a vida? Se a resposta for positiva, eu lhe desejo sorte, porque você terá tanto sucesso quanto um chimpanzé escolhendo uma fêmea para acasalamento. E voltamos ao título deste discurso. Você sempre casará com a pessoa errada? Se não há preocupação com a compatibilidade de personalidade, haverá problemas. Claro que haverá. Você casará com a pessoa errada. É inevitável. Deve haver um reconhecimento e uma progressão emocional de ambos os envolvidos. Por acaso você acha que amor de carnaval se transformará em amor para a vida toda? Por acaso, de ovos fritos nascem pintos? Ao formar o casal, a ideia é que os dois deixam de existir e um emerge com a redução das expectativas dos envolvidos e consequente aumento do sucesso de projetos compartilhados. Reduzir suas expectativas. Entende isso? Uma convivência não é fácil. E sabe por quê? Porque você não é fácil. Seus anseios não são, com certeza, os de sua parceira. Alguém terá que ceder e alguém ficará minimamente frustrado. E essa pessoa frustrada saberá lidar com esse sentimento? Ou haverá um escalonamento dos conflitos até que, enfim, haja uma ruptura? É preciso algo mais. O ser por ser, o estar por estar, não será suficiente para que um casal inicie uma vida juntos e tenha a maturidade de mantê-la até o fim. John James, em seu livro A Natureza do Amor, percebe a presença de Deus como fator que pode ajudar de forma contundente na preservação do casamento. Assim nos diz: o amor de Deus, então, em sua existência e invenção desde a eternidade, em sua manifestação no tempo pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua altura, sua profundidade insondável, seu comprometimento e largura incomensurável, é o grande incentivo para a afeição universal. Não é o amor de Deus por nós o suficiente para suavizar um coração de pedra e para derreter um coração de gelo? Não é mera benevolência natural, mas é o amor pelo amor de Cristo. Não são as meras operações de um temperamento generoso, mas é o sentimento que se moveu no seio do apóstolo, quando ele exclamou: o amor de Cristo nos constrange. Não é o sentimentalismo e a amabilidade naturais, mas o amor cristão. O verdadeiro amor cristão é, por assim dizer, uma planta que cresce no Calvário e se entrelaça para apoio em torno da cruz. Pense nos seguintes cenários: onde há mais possibilidade de encontrar uma pessoa de excelência e valorosa, na igreja ou em um bloco de carnaval? Onde haverá mais sucesso de comunhão, em uma parceira com idade aproximada à sua ou com grande variação? Não estou perguntando se é possível, estou indagando se é provável. Por todo o exposto, na sociedade atual, onde o individualismo e o consumismo prevalecem, as relações muitas vezes são abordadas como transações temporárias, levando à frustração e à desilusão. Por outro lado, a visão cristã sugere que o casamento deve ser um reflexo da união espiritual, fundamentada na fé e no respeito mútuo.
propondo que o verdadeiro amor exige esforço, paciência e entendimento. Assim, a ideia de casar-se com a pessoa errada pode servir como um alerta sobre a necessidade de reavaliar o que buscamos em um parceiro, enfatizando a importância de alinhar nossas escolhas com princípios que promovem relações saudáveis e duradouras, em vez de seguir apenas os padrões sociais passageiros. Há um verdadeiro e emergente convite à reflexão sobre nossas decisões e o impacto que elas têm em nossa vida. É importante viver de forma autêntica, ainda que sob os ditames do livro sagrado, não em obrigação, mas em desencargo, considerando não apenas o que desejamos, mas também o que isso significa para a nossa identidade e nosso relacionamento com Deus e o mundo. Não somos deuses de nós mesmos, como insinuou a serpente no paraíso. Somos criaturas. Você sempre se casará com a pessoa errada? Depende de você. Depende de quão motivado você está para fazer dar certo. E claro, depende também de sua parceira. Depende de seus valores, depende do passado e do presente, para que possa ser acertado o futuro. Também não estou dizendo para casar. Estou dizendo que saber escolher pode evitar muitos transtornos. Você sempre vai pensar que pode sair prejudicado. E os transtornos que essa coitada terá por conhecer você. Você pode não se achar uma pessoa ruim, mas todos temos defeitos. É claro que alguns preferem não reconhecê-los e fazem da vida dos que o cercam um verdadeiro inferno e ainda pensam que são vítimas. Uma história sempre tem dois lados. Lembre disso. Então, o que acha deste tema? Você casou com a princesa ou com o sapo? Lembre-se, você nunca sabe se vai encontrar a pessoa certa, mas sempre pode garantir a errada. Em honra ao grande arquiteto do universo.